Fundamentos da Umbanda. Olá, bem-vindos de volta ao nosso curso completo de Umbanda. Eu sou Gilberto e hoje vamos explorar os fundamentos da Umbanda. Vamos definir o que é a Umbanda, discutir seus princípios e valores, entender a estrutura de suas práticas e rituais e aprofundar na questão da imortalidade da alma e comunicação com os espíritos. Além disso, vamos esclarecer as diferenças entre santos, orixás e espíritos de pessoas que morreram. Definição de Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que surgiu no início do século XX, combinando elementos de várias tradições religiosas, incluindo as religiões africanas, o espiritismo kardecista, o catolicismo e as tradições indígenas. É uma religião sincrética, ou seja, mistura diferentes crenças e práticas em uma nova forma de espiritualidade. Princípios e valores. A Umbanda é baseada em vários princípios e valores fundamentais. O primeiro é a caridade. A prática da caridade é central na Umbanda, e os médiuns umbandistas frequentemente realizam trabalhos espirituais gratuitamente, ajudando aqueles que precisam de orientação espiritual e cura. Outro princípio importante é a evolução espiritual. Na Umbanda, acredita-se que todos os seres estão em um processo contínuo de evolução espiritual. Através de sucessivas encarnações, os espíritos aprendem e crescem, buscando a perfeição espiritual. A fé também é um valor essencial na Umbanda. Os praticantes acreditam na presença e no poder dos orixás e guias espirituais, confiando em sua orientação e proteção. A fé na Umbanda é manifestada através de rituais, oferendas e orações. Imortalidade da alma e comunicação com os espíritos. Um dos fundamentos da Umbanda, que veio do espiritismo kardecista, codificado por Allan Kardec, é a crença na imortalidade da alma e a comunicação com os espíritos. Na França do século XIX, as ideias espíritas ganharam força, influenciando profundamente a Umbanda. O espiritismo ensina que as almas são imortais e que, após a morte, elas continuam a evoluir em diferentes planos espirituais. Essa crença foi incorporada à Umbanda, onde a comunicação com os espíritos dos ancestrais e guias espirituais é uma prática comum. Os médiuns na Umbanda incorporam espíritos para transmitir mensagens, curas e orientações. Essa prática é um exemplo claro de como o espiritismo kardecista influenciou a religião, trazendo a ideia de que é possível interagir e aprender com os espíritos desencarnados. Fundamentos das religiões africanas e os orixás. Os orixás são divindades das religiões africanas, cada um representando forças da natureza e aspectos da vida. Na Umbanda, os orixás foram sincretizados com santos católicos para que os escravos pudessem manter suas práticas religiosas em segredo. Por exemplo, Oxóssi, o orixá da caça e da fartura, foi sincretizado com São Sebastião, e Iemanjá, a divindade das águas, foi sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes. Diferença entre santos, orixás e espíritos de pessoas que morreram. Agora vamos esclarecer as diferenças entre santos, orixás e espíritos de pessoas que morreram. Santos. Origem e natureza. Os santos são figuras humanas que viveram vidas exemplares de fé e virtude e foram canonizados pela Igreja Católica. Eles são venerados por suas vidas santas e milagres atribuídos a eles, função e papel. Os santos são considerados intercessores, que podem levar as orações dos fiéis a Deus. Por exemplo, São Sebastião é invocado contra pestes, e Santa Bárbara é invocada para proteção contra tempestades. Na Umbanda, muitos santos católicos foram sincretizados com orixás. Por exemplo, São Jorge é sincretizado com Ogum e Santa Bárbara com Yansan. Orixás, origem e natureza. Os orixás são divindades de origem africana que representam forças da natureza e aspectos fundamentais da vida humana. Eles não são espíritos de humanos falecidos, mas sim entidades divinas, função e papel. Cada orixá tem características, temperamentos e preferências específicas, bem como símbolos e elementos naturais associados, como rios, florestas, ventos e fogo. Por exemplo, Oxum é a orixá do amor e dos rios, e Xangô é o orixá da justiça e do trovão. Na Umbanda, os orixás são adorados e invocados para orientação e proteção. Eles são considerados intermediários entre o ser humano e o ser supremo. Olodumaré ou Olorum, espíritos de pessoas que morreram. Origem e natureza. Espíritos de pessoas que morreram são almas desencarnadas que continuam a existir e evoluir em diferentes planos espirituais. Eles não são divindades, mas espíritos humanos, função e papel. Na Umbanda, esses espíritos atuam como guias espirituais, ajudando os vivos com conselhos, curas e orientação. Exemplos incluem os pretos velhos, caboclos e crianças. Pombagira é um tipo de guia espiritual,
geralmente o espírito de uma mulher que viveu uma vida intensa e desafiadora. Ela é conhecida por sua força e sabedoria em questões amorosas e de justiça. Estrutura das práticas e rituais. A estrutura das práticas e rituais na Umbanda é variada e rica. As cerimônias são realizadas em terreiros, que são espaços sagrados, onde os médiuns e os praticantes se reúnem para realizar os rituais. Um terreiro é geralmente organizado em um espaço ao ar livre ou em uma casa, e pode incluir um altar com imagens dos orixás, velas, flores e oferendas. Os rituais de Umbanda incluem sessões de incorporação, onde os médiuns permitem que os guias espirituais se manifestem através deles. Durante essas sessões, os guias oferecem conselhos, curas e bênçãos aos participantes. Os médiuns podem incorporar diferentes tipos de espíritos, como pretos velhos, caboclos, crianças e exus, cada um com suas próprias características e formas de atuação. As oferendas são uma parte importante dos rituais de Umbanda. Elas podem incluir alimentos, bebidas, flores e outros objetos simbólicos que são oferecidos aos orixás e guias espirituais como forma de agradecimento e pedido de bênçãos. As oferendas são colocadas em locais específicos dentro do terreiro ou em locais naturais, como cachoeiras, florestas e praias, que são associados a diferentes orixás. Os pontos cantados são outro elemento crucial dos rituais de Umbanda. São cânticos e músicas que invocam os orixás e guias espirituais, criando uma atmosfera sagrada e elevando a energia espiritual do terreiro. Os pontos cantados são acompanhados por instrumentos de percussão, como atabaques, que ajudam a marcar o ritmo e intensificar a conexão espiritual. Conclusão. Recapitulando. Hoje, definimos a Umbanda, discutimos seus princípios e valores, entendemos a estrutura de suas práticas e rituais, e aprofundamos na questão da imortalidade da alma e comunicação com os espíritos. Além disso, esclarecemos a diferença entre santos, orixás e espíritos de pessoas que morreram, compreendendo como essas figuras se sincretizaram na Umbanda para criar uma religião rica e inclusiva. Obrigado por assistir. Na próxima aula, vamos explorar os orixás na Umbanda, conhecendo mais sobre suas características, histórias e como eles influenciam a vida dos praticantes. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para continuar acompanhando nosso curso completo de Umbanda. Axé. Deixe suas dúvidas nos comentários e compartilhe este vídeo com quem possa se interessar pelo tema. Até a próxima.